dia a todos os irmãos. Cumprimentei. É um grande prazer para mim estar convosco mais uma vez, partilhar a palavra de Deus e ver a igreja cheia com aquilo que pode ser neste momento, não é? E ver muita gente ainda agarrada ao Senhor e buscar a sua face. Sem dúvida que nós já tivemos aqui um bom tempo maravilhoso com o Senhor, este tempo de louvor e adoração, de rendição a Ele, de louvor genuíno, de coração mesmo, buscar a sua face, adorar de todo o nosso coração. Já é um tempo maravilhoso que nós temos tido. E eu trago hoje para partilhar com os irmãos algo que os irmãos são fartos de conhecer. Certamente muitos de vós já oraram dezenas de vezes, centenas de vezes e alguns até milhares de vezes. Há aqui uma pessoa no nosso meio que há uns anos atrás, uns bons anos já atrás, terá orado esta oração 60 ou 70 vezes seguidas. Mas eu, durante a semana, busquei ao Senhor várias vezes a mensagem para trazer. E uma coisa que Ele me fez sentir é que nós precisamos orar. E o que acontece muitas vezes é que muitos de nós que estamos aqui chegam ao final do dia e não teve tempo para orar. Ou porque o trabalho, ou porque os afazeres desta vida, ou os problemas, ou a doença, enfim. Por muitas razões, muitas vezes nós chegamos ao final do dia e quase não oramos, ou até não oramos mesmo. Eu tenho um amigo que ele diz, ele é um amigo já com 63 ou 4 anos, e ele diz que sempre põe os chinelos debaixo da cama quando se deita. É para quando ele se levanta, obrigá-lo a pôr-se de joelhos e ter que orar. Então ele começa o dia assim, de joelhos em oração. Porque ele obriga-se a pôr ali os chinelos, para ir buscar os chinelos, tem que se ajoelhar, tem que se dobrar. E irmãos, e se nós não estivermos despertos, alerta, de olhos abertos, o inimigo vai-nos roubar o tempo todo e vai-nos roubar o tempo de oração, que é a coisa mais importante que nós temos. O tempo da comunhão com Deus. E como todos nós sabemos, a oração mais perfeita, mais maravilhosa que nós temos é a oração que o Senhor nos ensinou. Por isso nós vamos a Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Antes de mais, enquanto estamos a abrir as Bíblias, eu posso informar os irmãos de que a minha esposa, graças às orações dos irmãos e à misericórdia do Senhor, ela está melhor. Ela está em casa, já tirou os tubos do nariz, aquilo estava a ser muita opressão para ela, estava a ser uma dor de cabeça real mesmo, muito forte. Quando ela entrou no hospital no dia 16, no meu dia de aniversário, fui com ela para o hospital por volta das 10h30, saí lá às 8 da noite, mas saí contente porque ela saiu lá já sem aquelas coisas no nariz e sabia que ela ia recuperar a partir daquele momento. E então, realmente ela está a recuperar, está ainda muito fragilizada, mas está bem melhor e está muito mais descansada agora que não tem aquele incómodo no nariz, que ela tinha um tubo em cada narina, que lhe dificultava a respiração e causava dores de cabeça muito fortes. Quando ela esteve no hospital, a médica otorrino, que esteve a tirar aquilo, ela disse logo ao médico que também estava com ela, que as dores de cabeça seriam provocadas por aquilo. E eu pergunto porque é que eles não lhe tiraram aquilo quando ela lá foi à consulta, mas sabem, tudo está no Deus. Deus lá tinha os seus propósitos. E nós não podemos querer ter dias de anos muito festivos, mas sim aquilo que Deus nos dá e alegrarmos nisso. Eu tive a oportunidade de rodear o hospital pelo menos 4 vezes a caminhar e a orar, enquanto caminhava e a orar por aquelas pessoas que estavam no hospital. E Deus tem os seus propósitos. Eu pude ler como nunca tive tanto tempo para ler. Pude ler bastante, ler, e pude orar.
e pude aprender um pouco de paciência, um pouco de espera. Às vezes dá-nos vontade de entrar para o hospital lá dentro e ver o que é que se passa, dá-nos vontade de abreviar as coisas, mas logo a gente começa a orar. Não é este o processo, temos que esperar, temos que orar, é o Senhor que vai mover. E na verdade, quando o Senhor moveu, eles chamaram-me e deram alta à minha esposa e a gente veio para casa tranquilos da vida, descansando em Deus. Muito obrigado por vossas orações. Agora ela está já no processo de recuperar também forças e de se fortalecer. Ela é muito frágil, mas às vezes as pessoas assim nunca mais acabam. A minha mãe era assim, e ela já vai com 88 anos, de maneira que promete. Bom, então nós estamos aqui no capítulo 6 e vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua presença neste momento que se tem feito sentir, Pai. Tu nos amas, tu estás em nosso meio em cada um de nós, Pai. Oh Deus, muito obrigado por nos reunires aqui em unidade, como uma comunidade que te ama, como a Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, a razão de estarmos aqui és tu, Senhor. Não há outra razão, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, o teu ensino, Pai, e não ensino de homens, Pai. Senhor, por isso, usa-me segundo a tua vontade, Pai. Põe nos meus lábios tudo aquilo que tu queres falar, Pai. E abre cada um dos nossos corações, Pai, para receber a tua palavra, Senhor, para operares em nós transformação conforme a tua vontade. Pelo teu Espírito, fala connosco, opera em nós, Senhor. Nós queremos mais de ti, temos sede e fome de ti. Senhor, sem ti, Senhor, não vale a pena viver, Senhor. Sem ti estamos absolutamente perdidos, Pai, e nada vale. Senhor, tu és o nosso maior tesouro, tu és a nossa riqueza. Sê connosco, não só agora, mas todos os dias da nossa vida. E faz-nos ser sal e luz neste lugar e em todo lugar por onde nós passarmos, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos e te damos a ti toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, no capítulo 6 de Mateus, o livro de Mateus foi escrito por Mateus, que era um dos discípulos de Jesus. Ele era cobrador de impostos. Ele foi chamado quando ele estava mesmo na coletoria. Jesus o chamou e ele foi, deixou tudo e foi servir o Senhor. Foi acompanhar o Senhor como um dos seus 12 discípulos. E então ele escreveu, não se sabe se foi o primeiro livro a ser escrito, dizem que pode ter sido este, ou pode ter sido o de Marcos, mas terá sido um dos primeiros livros a ser escritos, e ele escreveu este livro com um grande propósito. Ele escreveu este livro com o propósito de revelar Jesus, o Messias e Rei. O livro de Mateus revela-nos quem é o Messias, quem é o Rei Jesus. E nós vamos agora centrar-nos precisamente na oração do Senhor por uma razão. Primeiro, porque é realmente uma oração perfeita e a oração que Ele nos ensinou. Mas também, irmãos, porque quando nós chegamos ao fim do dia e não tivemos tempo quase de orar, pelo menos ore esta oração. Mas ore esta oração de todo o coração, sentindo cada palavra, cada sílaba, cada bênção que está a preferir, de todo o coração. Porque eu vou-vos dizer, começa aí, não deixe de orar pelo menos o Pai Nosso. Seja de manhã, seja ao meio-dia, seja à noite. Quando não sabe orar, quando está numa aflição, quando está numa situação difícil, dobra os joelhos, se puder dobrar os joelhos, e ora esta oração, de todo o coração. Eu muitas vezes ao orar esta oração, eu repito cada frase. Pai Nosso. Depois eu paro ali e digo, Pai Nosso, Tu és o meu Pai, que estás no céu. Tu estás em toda a parte, Tu estás no céu, Tu és Senhor de todas as coisas, Tu estás no céu. E eu muitas vezes estou a repetir, a orar e a repetir a oração. Para quê? Para que ela entre no meu coração, não seja uma coisa apenas dita de memória, de cor e salteado, não é? Papagueada, mas que seja algo que brote do coração. Que eu sei cada palavra que estou a falar e estou a falá-la com entendimento e com sentido. É assim que nós devemos orar esta oração. Nós vamos começar no verso 5, porque já começa aqui o tema da oração e depois então mais intensamente a parte mesmo da oração. E disse o Senhor Jesus, e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Nunca devemos fazer uma oração para alguém estar a ver, para mostrar que oramos bem, para mostrar que somos valentes, ou que temos uma oração muito proeminente, mas fazer uma oração sempre com humildade, com amor. Quando é por alguém, ou até por nossas necessidades. E diz o Senhor que eles já receberam o seu galardão. Ou seja, há galardões que o Senhor tem para nós. Não os recebemos aqui na terra. Esperemos pelo tempo de os receber nos céus. Aqui diz para não ser como os hipócritas, ou seja, não sejamos falsos, sejamos genuínos. A Escritura fala-nos de homens que, quando chegarem diante de Deus, eles vão dizer: mas no teu nome nós fizemos curas e milagres, nós fizemos muitas coisas. E o Senhor vai dizer: não vos conheço. Porquê? Porque eram hipócritas, estavam a fazer aquilo apenas para serem vistos. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, recompensará. Jesus, pela madrugada, ou às vezes de noite ainda, ele saía e ia para a montanha orar, onde não havia ninguém, onde ele estava só com o Pai. Não havia ninguém para estar a ver, nem para aplaudir, nem para nada, para estar a sós com o Pai. Façamos como ele. Em nossa casa, no nosso quarto, porta fechada. Eu, quando tinha 12 anos, 13 anos de idade, fiz uma das orações mais importantes da minha vida. E Deus ouviu. E estava na casa de banho, porta fechada, para ninguém saber. Porta fechada na casa de banho, de joelhos, com a Bíblia. Tinha estado a ler a Bíblia e eu dizia: Senhor, se eu me desviar da Tua palavra, traz-me de novo, porque Tu és a verdade, eu creio em Ti, com 13 anos. E eu dizia-lhe assim: Senhor, eu não Te peço mais do que uma família e uma vida estável. Não quero riqueza, Senhor. Mas se alguma vez eu me desviar, traz-me de Ti, porque eu creio em Jesus. E é tremendo como ele ouviu aquela oração com 13 anos de idade. Porta fechada na casa de banho. Pode ser não for na montanha, onde o irmão puder estar a sós com o Senhor. Isso é precioso, irmãos, ter tempo a sós com o Senhor. Quando eu passei crises financeiras na empresa, eu pegava no carro, saía, ia para um lugar onde não havia ninguém e ali passava 1 ou 2 horas com o Senhor, a ler a palavra, a orar. Quando eu vinha de lá, vinha cheio de força e de ânimo. E é isto que nós precisamos fazer, intimidade com o Senhor. Se não conseguir ter tempo de orar, pelo menos ora esta oração do teu coração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a porta do quarto, ora a teu Pai, a teu Pai. Se Ele é nosso Pai, nós precisamos de orar a Ele. E orar como? Vendo nele um Pai para nós. A teu Pai que vê o que está em oculto e te recompensará. Irmãos, hoje há muitas pessoas que dizem que a nossa oração não muda o coração, não muda Deus. É verdade, Deus é imutável. Mas a nossa oração move o nosso vida. Quando nós clamamos a Deus, quando nós buscamos a face de Deus, Ele atende, Ele cuida de nós. Mais cedo ou mais tarde Ele atende. Pode não ser quando nós queremos, pode ser um pouco mais tarde, mas Ele vai responder à nossa oração. Nós temos que confiar e esperar nele. Não muda o coração de Deus, mas irmão, sabe uma coisa? Deus já se tem arrependido no passado e pode se arrepender muitas vezes hoje. E a gente diz assim: mas Deus cometeu pecado para se arrepender? Não. Deus nunca comete pecado para se arrepender. Mas Deus muda a sua decisão da penalização do castigo que Ele tinha decidido fazer. E isso também se chama arrependimento. Mudou a decisão que Ele tinha determinado. E no Antigo Testamento nós encontramos várias passagens sobre isso. Ele tinha decidido destruir o povo quando saiu do Egito. Moisés interpôs-se e disse: Senhor, longe de ti tal pensamento, mata-me a mim, porque o que dirão os egípcios? Que tu não foste capaz de sustentar no deserto, que tu os tiraste lá para os matar. Moisés intercedeu e Deus ouviu Moisés. Deus não destruiu o povo. Houve mais com Davi, também aconteceu isso. Houve várias situações em que Deus mudou a sentença. A cidade de Nínive, Deus tinha decidido. Jonas foi pregar o quê? Deus vai mandar fogo, arrependam-se, Deus vai mandar fogo e vai destruir esta cidade. E Jonas, quando ele subiu para a montanha, ele esperava ver fogo cair do céu e destruir a cidade.
Mas Deus teve misericórdia. Deus mudou a sua decisão. Aleluia. Mas quando Ele muda, não é porque é para nossa misericórdia, por amor. Não é porque Ele seja um Deus de duas faces. Não. É por misericórdia, por amor. Foi por isso que Davi orou quando o filho que ele tinha de Batseba estava à morte. Que ele tinha esperança que Deus tivesse misericórdia. Daquela vez Deus tinha decidido e não mudou. Mas houve outras vezes que Ele mudou em nosso favor. Portanto, irmãos, se alguém disser tua oração não vai mudar o coração de Deus, o que Ele tem decidido fazer, Ele vai fazer. Não dê ouvidos a isso. Confie que Deus escuta as nossas orações quando são feitas conforme a sua vontade. Eu não vou pedir a Deus um Ferrari. Até que eu quero um Ferrari. Portanto, eu devo pedir aquilo que é conforme a sua vontade. E estas orações que nós pedimos com humildade, Ele vai ouvir. Amém. E o mais interessante é que Ele diz aqui, Ele te recompensará. Há recompensa de veras, há recompensa, vale a pena orar. Irmãos, há uma recompensa que nós recebemos logo no momento, que é paz. Quando nós oramos, nós encontramos paz, encontramos segurança, estabilidade, encontramos alegria muitas vezes e gozo, e muitas vezes até se abrem as portas de direção. Já estamos a ser recompensados, mesmo que não tenha sido na resposta. E orando não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Nós não precisamos estar sempre a dizer a mesma coisa. Mas também não tem mal nós, dia após dia, pedirmos, Senhor, não te esqueças, lembra-te de mim. Senhor, põe no teu altar. Havia uma mulher que importunava um juiz, que ele não temia a Deus, esse juiz. E ele não era um homem que não queria saber das coisas, era um homem que era muito importante e não dava ouvidos àquela mulher. Mas porque aquela mulher o importunava, ver-se em conta, ele disse, eu vou-lhe fazer justiça. E o Senhor disse que assim também Deus responde às nossas orações. Amém. Portanto, nós devemos orar com insistência. Ponto 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, aos hipócritas, não é? Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, e agora aqui começa a oração que Ele nos ensina. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso significa Ele é Pai, Ele nos ama, Ele trata-nos como filhos. Por isso Ele também nos corrige. Ele também nos corrige por nós sermos filhos. E quando nós diz aqui Pai Nosso, nós não estamos sós, nós temos irmãos, temos uma comunidade. É importante estar em comunidade, é importante orarmos também em comunidade, ainda que também oremos sozinhos. Isto fala-nos de comunidade. Pai Nosso. Nós não estamos sozinhos e por isso nós devemos lembrar também dos nossos irmãos em nossa oração. Que estás nos céus, mostra-nos o poder e a glória que Ele tem, todo-poderoso. Ele está nos céus e Ele reina nos céus absolutamente. Santificado seja o Teu nome. Os anjos, os querubins ao redor do trono de Deus, eles cantam dia e noite, Santo, 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 Santo. Os nomes das pessoas frequentemente têm significados. Moisés significa foi tirado do rio. Abraão, pai de muitas nações. Jesus, Salvador. E também o nome de Deus tem significado. Por isso há muitos nomes de Deus, mas um dos quais é o Eu Sou. Eu Sou que se diz Yahvé. O Eu Sou Todo-Poderoso. Eu sou o único Deus. Eu sou o Eterno. Eu sou. É um dos termos que é usado para o nome de Deus. E este nome, ele é santo. O nome de Deus é santo, santo, santo. E Deus faz todas as coisas para a glória do seu santo nome. E pelo amor do seu santo nome. Por isso, este nome é santo e nós devemos honrar e glorificar o nome de Deus. Muitas vezes, irmãos, quando nós damos um mau testemunho em algum lugar, mais vale a gente não abrir a boca, nem dar um folheto, nem dizer nada. Senão até arrependermos e pedir perdão. Porquê? Porque estaremos a blasfemar do bom nome de Deus. E nós temos que ser cuidadosos relativamente a estas coisas. Santificado seja o teu nome. O nome dele é santificado pelo nosso louvor, quando nós louvamos a Deus. O nome dele é santificado quando nós temos um bom testemunho de vida.
perante os nossos vizinhos, perante a família, perante os irmãos, perante a igreja. Quando nós vivemos de acordo com a sua vontade, estamos a glorificar o nome do Senhor. Estamos a glorificar a Deus com a nossa vida, mesmo sem abrir a boca. Mas nós também glorificando, abrindo os nossos lábios, devemos glorificar a Deus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu governo. Venha a tua vontade. O reino fala-nos de um povo, que somos nós, fala-nos de um rei, que é o Senhor, e fala-nos de um governo, que é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Irmãos, nós se pertencemos ao reino de Deus e somos filhos, nós temos que estar dentro da vontade de Deus. Nós temos que sujeitar-nos ao rei. Como é que se faz num reino em que a pessoa não se submete ao reino? Ao rei, à vontade do rei, aos mandamentos. Ela é presa, ela é castigada, ela é punida e até pode ser morta. No caso do reino de Deus, lançado fora. Nós estamos a falar de um reino e nós precisamos, quando olhamos o Pai Nosso, precisamos ter esta noção clara do reino de Deus. Nós fazemos parte de um reino em que Ele é o rei e eu sou o servo. Eu sou o servo, sou filho e servo. Seja feita a tua vontade, na terra, assim na terra, como no céu. No céu a vontade de Deus é feita plena e perfeita e completa e totalmente. E na terra é feita muitas vezes a vontade de Deus, outras vezes não é a vontade de Deus, mas é a permissão de Deus. Deus permite que as coisas aconteçam, porque Ele nos deu a liberdade. E nós cometemos muitas asneiras e os homens cometem muitas asneiras. E Ele permite que muita coisa aconteça. No entanto, há muita coisa que Ele depois reverte em nosso favor e nos ajuda. Seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. E nós devemos ter esta noção clara que devemos estar sujeitos, submetidos inteiramente à vontade dEle. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mais uma vez, o pão nosso. Não está a falar, o meu pão dá-me hoje, mas o pão nosso dá-me a mim, mas dá-me a toda a minha casa, dá-me a todos os meus irmãos, dá a todo este povo o pão de cada dia. O pão nosso está a falar-nos de necessidades básicas. E Ele sempre dá mais que o básico. Mas está a falar da necessidade suprida, a roupa, o teto, o alimento, a comida. Ele sempre nos dá mais que o básico. Mas o que nós devemos pedir é o básico. É o pão nosso de cada dia. Por isso é que Ele diz aqui, para cada dia. É o quanto nós necessitamos. Para cada dia dá-nos hoje. E assim estaremos a orar conforme a vontade dEle. E Ele vai nos abençoar. E muitas vezes Ele nos abençoa mais para nós podermos abençoar também outras pessoas ao nosso redor, pessoas em necessidade. Desculpa lá. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoa-nos as nossas dívidas, irmãos. Nós podemos usar a oração do Pai Nosso muitas vezes até para fazer uma reflexão, uma análise à nossa própria vida. E quando nós vamos orando, quando estamos a orar, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, nós podemos estar a olhar para a nossa vida e ver em que é que eu não fiz a vontade de Deus. Ainda hoje de manhã pedi perdão à minha esposa, porque eu não fiz a vontade de Deus ontem à noite. Ela estava muito chorosa por causa de uma ratinha que está ali. Mas eu, Anabela, isso é uma ratinha. Tu tens feito tudo por ela, mas ela estava chorosa porque ela tinha uma patinha um bocadinho danificada, que tinha-se prendido lá numa coisa. E ela, Ana, por favor, Ana. Mas eu fui um bocadinho duro com ela. Ana, por amor de Deus, ela se tivesse um habitat normal já tinha morrido. Tu recebeste uma pessoa que estava a desprezar, já tinha morrido em casa dele, tu estás a fazer tudo e agora estás aí, parece que está uma pessoa aí a morrer. Por amor de Deus, olha, eu fui um bocadinho rude com ela, reconheço. E hoje de manhã tive que pedir perdão por ter falado assim. Nós, quando oramos o Pai Nosso, precisamos fazer este exame de consciência. Senhor, perdoa. E aqui perdoa as nossas ofensas. Devemos de ver as áreas que nós realmente falhamos. Senhor, perdoa-me, Pai, e ajuda-me a vencer nestas áreas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, precisamos de analisar e ver as pessoas ao nosso redor com quem nós estamos desafiados.
que nós próprios causamos ou que eles causaram a situação. Para nós perdoarmos e nós formos paz e nós reconciliarmos. Deus quer que nós estejamos reconciliados com os irmãos. Não que andemos em guerras. Se a gente às vezes não se consegue entender, pelo menos perdoamos uns aos outros e vamos tolerar, ter paciência uns com os outros. Às vezes não conseguimos entender. A gente perdoa e oramos um pelo outro. Todos os dias a gente ora por aquele irmão que me ofendeu, ou se eu ofendi, ele ora por mim. Até ao momento em que Deus traz paz e que traz reconciliação. Porque o ideal que Deus quer é a reconciliação, é o amor entre os irmãos. E isso é o ideal. Mas nós temos que, quando estamos a orar, fazer esta reflexão. E, Senhor, por amor do Teu nome, mostra-me as pessoas, guia-me a poder reatar esta situação, mesmo a mais difícil que tenha tido. Com um familiar, com um colega, com um amigo, qualquer situação. Nós precisamos de resolver essas situações. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E nós, nesse momento, devemos confessar: Pai, eu perdoo aquele irmão, aquele amigo, aquela pessoa, aquele familiar. Pai, abençoa-os em nome de Jesus. Irmãos, eu fiz isto já muitas vezes ao longo da minha vida e muitos de vocês também já fizeram. E sabem de uma coisa? A paz que a gente tem depois de poder estar com a pessoa e não damos ruídos e sempre na tranca, desculpem o termo, ou sempre a tentar quando é que eu posso picá-lo, e eu assim, não, a gente está em paz. Porquê? Porque a gente está a orar por ele, a gente já liberou perdão, a gente está a pedir a Deus para a vida dele, a gente quer amá-lo. Isso dá-nos paz, dá-nos saúde, dá-nos alegria, dá-nos vida. Eu já passei por situações dessas e vi o quão gratificante é nós perdoar. Há uma coisa que agora se ensina também aí, irmãos, que é: o irmão perdoa se lhe pedirem perdão. Mas se não lhe pedirem, não perdoa. Deixe-me ir, oro por ele e não sei quanto, mas não perdoa, pois ele tem que se arrepender, porque a palavra de Deus diz: perdoa-se se o teu irmão vem ter contigo e pede para lhe perdoares. A palavra de Deus diz: nem que seja 70 vezes 7, perdoa. Então, se ele não vem ter contigo e não te pede perdão, não perdoas. Isso é errado. É absolutamente errado. Quem foi ter com Jesus Cristo na cruz e lhe disse: perdoa? Ninguém. E ele disse o quê? Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Quando ele diz isto, ele próprio já estava a perdoar no seu coração. Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Pai, perdoa aquela pessoa que não sabe o que é que fez. Amém. E temos que orar por essa pessoa. Amém. Irmãos, nós temos que perdoar. A palavra de Deus diz que se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Vai vir a seguir, no texto a seguir. Se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Mas não é se nós não perdoamos, quem vai pedir perdão? É se nós não perdoamos mesmo aqueles que não reconhecem. Houve uma irmã que foi ofendida, uns anos atrás, por uma pessoa. E passado um tempo ela foi ter com a pessoa e disse: olha, eu queria dizer ao irmão que me ofendeu muito. E que eu lhe perdoei. E o irmão virou-se para ela e disse assim: irmã, eu não fiz nada para ofender. Mas ficou ofendida. Foi a sua escolha. Eu não fiz nada para ofender. E o homem não reconheceu nem pediu perdão. E ela ficou assim: então eu venho aqui para me reconciliar, para ele se arrepender, para dar a oportunidade. E afinal ele nem sequer está aí, nem sequer achou que me ofendeu. Quer dizer, ela, querendo tratar de uma coisa, ainda ficou pior. O que é que ela chegou à conclusão? O melhor é eu perdoar e que Deus o abençoe. Ele nem se apercebeu, nem reconhece que me ofendeu. Irmãos, nós temos que liberar perdão. E pronto, às vezes não dá para reconciliar, a pessoa não reconhece. Mas o Senhor nos ordena a perdoar para que sejamos filhos do nosso Pai que está nos céus. Para que façamos como Ele fez connosco. Como é que Ele fez connosco? Irmãos, é verdade, nós hoje vamos lá e dizemos assim: Senhor, perdoa. Mas quando Ele nos abriu os olhos, nós não tínhamos dito nada. Nós nem o reconhecíamos, nem o conhecíamos. Nós nem sabíamos quem Ele era. Estávamos cegos. Um cego morto diz o quê? Não diz nada. E como é que Ele nos traz à vida? Porque Ele nos perdoa e nos ama, e nos levanta e nos abre os olhos. E nos dá entendimento e nos dá o seu Espírito. Por isso, não vá nessa conversa. Porque isso é o perigo que pode levar muitos que são crentes a guardar a amargura contra alguém, a não perdoar alguém, e quando chegar diante de Deus, não estar bem diante de Deus. Nós precisamos perdoar, seja quem for. Perdoa-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
E não nos induzas, engraçado, irmãos, não nos induzas, não nos conduzas. Há palavras que diz não nos conduzas ou não nos guies à tentação. Deus não tenta ninguém. Deus não é tentado ninguém. Todavia, Deus pode nos levar, como foi levado Jesus pelo Espírito Santo, foi guiado ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo não foi tentar Jesus. O Senhor não tenta ninguém, nem ninguém é tentado. Mas Ele pode nos levar a situações para nós sermos provados e sofrermos tentação que vem do inimigo, ou pode vir até da nossa própria concupiscência, da nossa carne. Não nos guies à tentação. E nós devemos orar isto mesmo. Mas livra-nos do mal. Este mal tem significado de maligno, da perversidade. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. E isto nós devemos orar e podemos mesmo até fazer uma extensão acerca do que aqui diz. Livra-me, Pai, daquele pecado que tanto me apoquenta, daquele problema assim, daquele... Livra-me, Senhor, de todo o mal. Livra-me até das heresias. Livra-me do engano. Eu muitas vezes oro assim, Senhor, livra-me do engano e da heresia. Faz-me viver a Tua verdade e conhecer a Tua verdade. Porque Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Aqui está a dar honra e glória àquele que tem toda a honra e toda a glória. Teu é o reino, o governo, a autoridade, a supremacia. Teu é o reino e o poder e a glória. Só pertence a Ele, irmãos, de todas as coisas, toda a glória. É só Ele que pertence. Para sempre, por toda a eternidade. Amém. Quando nós fazemos esta oração, nós podemos mesmo no final dizer amém, porque confirmamos tudo aquilo que nós oramos de todo o nosso coração de forma genuína. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Aqui está a palavra, uma das palavras que nos mostra que não seremos perdoados se nós não perdoarmos. Por isso, irmãos, há necessidade de nós sempre liberar perdão. Sempre liberar perdão. É claro que, deixa esta nota, é muito importante que nós procuremos reatar e esclarecer as coisas com a pessoa. É muito importante que nós procuremos pôr o amor na situação. Esclarecer, arrependermos, pedir perdão, ser perdoado. É muito importante fazer isto, haver reconciliação. Mas enquanto não for possível, perdoa na mesma e ore pela situação. Amém? Irmão, quando não tiver mais nada para orar, ore o Pai Nosso, mas de todo o coração. Querido Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, eu te dou glória e te dou louvor. Que esta oração seja para todos nós, Pai, o motivo de uma introspecção pessoal, Pai, do nosso coração, de como estamos diante de Ti, Pai. Que seja uma razão de nós nunca deixarmos de orar. Que seja uma razão de nós sempre nos humilhar diante de Ti, nos colocar no Teu altar. Uma razão, Deus, de nós reatar relacionamentos com aqueles com quem temos inimizade. Senhor, que seja uma razão sempre de nos voltarmos para Ti, Senhor. Inclina-nos para Ti todos os dias da nossa vida. Opera em nós o querer efetuar. Em nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Deus abençoe os meus amados irmãos. Obrigado.